Oi, pessoal. Tudo bem? Se o inglês tem palavras como husband e wife, groom e bride, he e she, então, o inglês é uma língua que tem gênero? A resposta é não. Como assim? Bem, acontece que, quando falamos de língua e da sua estrutura, isso aí não é gênero. No vídeo de hoje, vou ajudar vocês a entender o que é gênero nos idiomas. Já se perguntaram o seguinte: o lápis, masculino, tem alguma coisa a ver com homem? Ou a caneta, feminino, tem alguma coisa a ver com mulher? A resposta é não. Mas vamos entender melhor. A palavra gênero tem diferentes sentidos, que não devem ser misturados. Uma coisa é o gênero nos idiomas. A palavra gênero é usada na gramática desde a Idade Antiga, com termos como genus, em latim, e genos, em grego. Uma coisa diferente é outro uso do termo gênero, surgido recentemente, no século XX, quando passaram a usar esse termo para falar de pessoas. Nesse uso específico, homem e mulher são gêneros. O problema é que escolheram o termo gênero para isso. Por isso a confusão. Bem, o que existe em inglês são palavras que fazem referência a essa segunda coisa que eu mencionei, que também se chama gênero hoje em dia. E, além desses tipos de gênero, existe também o gênero musical, gênero literário, tem o gênero taxonômico na biologia, etc. Portanto, não devemos misturar essas coisas diferentes só porque se chamam gênero. Isso seria como misturar um botão de uma camisa, um botão de uma flor e um botão de um controle de Dreamcast. A partir de agora, para deixar mais claro, eu vou me referir a essas duas coisas diferentes como gênero gramatical e gênero semântico, porque o primeiro tem a ver com a estrutura da língua, enquanto o segundo tem a ver somente com o significado. O inglês, sem gênero gramatical, pode marcar o gênero semântico. Por exemplo, the wife is English. A esposa é inglesa. Já o português, com gênero gramatical, pode não marcar o gênero semântico. Por exemplo, a pessoa é brasileira. Na frase em inglês, não há gênero gramatical. A palavra wife é só um substantivo, como qualquer outro. Ele não força uma concordância estrutural do artigo the, nem do adjetivo English. Ainda assim, wife carrega um sentido semântico de mulher. Já em português, na frase que eu disse, ocorre toda uma concordância de gênero na gramática, com o artigo a e o adjetivo brasileira, mas você continua sem saber se estamos falando de um homem ou uma mulher, porque a palavra pessoa não tem gênero semântico, mas tem gênero gramatical. Essa pessoa pode ser homem? Pode. Pode ser mulher? Também. Ou seja, numa língua sem gênero gramatical, os substantivos em si nunca têm gênero, mas podem ou não representar um gênero semântico. Por exemplo, child não tem gênero semântico, mas wife tem. Já em português, child é criança, que não tem gênero semântico, porque tanto um menino é uma criança, como também uma menina é uma criança. Mas essa palavra tem gênero gramatical. A criança está no feminino. Esse é um conceito alienígena para o inglês. E bem, caso você ache o conhecimento linguístico fascinante, no meu caso, o primeiro passo para adquirir esse conhecimento que eu tenho hoje foi começar a aprender novos idiomas. E sabe o que pode ajudar no seu aprendizado? Acertou! A Babbel, com a qual é possível estudar idiomas com o telefone celular, que está sempre com a gente. Além disso, a Babbel é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. Un aperitivo. Há exercícios de pronúncia em que você tem que repetir. Un aperitivo. Un succo d'arancia. Vorrei un vino rosso. E ler em voz alta ajuda muito a praticar. Vorrei un vino rosso. Buonasera. Desiderate un aperitivo? Sì, io vorrei un vino rosso. E per lei, signora?
Per me una birra e per la piccola un succo d'arancia. Anzi, per me un cappuccino. Un'acqua minerale. Aí vocês viram a lição voltada para uma situação de uso específica. Além do que eu já mencionei, esse aplicativo oferece um aprendizado focado no uso prático. Então, em 3 semanas, você já consegue usar o idioma em algumas situações específicas, como em uma viagem, por exemplo. E outra coisa legal é que há 14 idiomas para escolher, entre os quais estão inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, holandês e tem inclusive português, útil para estrangeiros que estão aprendendo a nossa língua. E eles ainda oferecem podcasts e jogos, então aproveite! Baixe o aplicativo Babbel pelo meu link e ganhe descontos exclusivos na sua assinatura. Agora, voltando ao tema central do vídeo. Nas línguas com gênero gramatical, as palavras sempre têm gênero, podendo ou não fazer referência a um gênero semântico. Pessoa é uma palavra feminina, mesmo quando essa pessoa é homem, porque a palavra não tem gênero semântico. Esposo e esposa, por outro lado, têm gênero gramatical e semântico. E às vezes a palavra é igual nos dois gêneros, como estudante. Mas quando você precisa unir com outras palavras que não são iguais nos dois gêneros, como determinantes ou diversos adjetivos, aí você vai ter uma estudante boa e um estudante bom. Então, atenção! Não é que a palavra estudante não tenha gênero, mas é que essa palavra é igual nos dois gêneros. O gênero semântico tem relação direta com homem e mulher, o que é diferente do que acontece nas línguas com gênero gramatical. Por exemplo, mulherão é uma palavra masculina. Você poderia ouvir, que mulherão alto, ou olha aquele mulherão. Você não ouviria uma mulherão alta, ou aquela mulherão. Usamos aquele, não aquela. As palavras conectadas diretamente com mulherão são masculinas. E quando não há um substantivo explícito de referência, aí a gente usa o gênero gramatical masculino para homens e o feminino para mulheres, porque o homem é do gênero gramatical masculino e a mulher é do gênero gramatical feminino. Só que, na verdade, foi a gente que nomeou os gêneros gramaticais assim, como masculino e feminino. Na realidade mesmo, eles só são diferentes grupos de palavras. Sabe os verbos? Tem verbos acabados em ar, er e ir. E or também, para o verbo por e os seus compostos. Mas há motivos linguísticos para esses verbos ficarem no grupo dos verbos acabados em er. Aí a gente chama de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Bem, da mesma maneira, tinha também o primeiro gênero gramatical e o segundo gênero gramatical. Mas, por convenção, como mulher era do gênero tal, assim como os nomes de mulheres, e homem era do gênero tal, assim como os nomes de homens, terminaram nomeando esses gêneros da gramática como feminino e masculino. Só que, na verdade, de forma mais precisa, são só os gêneros 1 e 2, ou gêneros A e B, ou gêneros marcado e não marcado, numa terminologia mais técnica, mas eu não vou me aprofundar nisso neste vídeo. Inclusive, o fato de haver um gênero marcado e um gênero não marcado explica o funcionamento da gramática em certos aspectos, mas isso pode ficar para outro dia. A questão é que os gêneros gramaticais, que a gente chama de feminino e masculino, poderiam ter sido chamados de qualquer jeito. Como palavras, acontece que o fogo e o planeta estão no mesmo grupo de palavras que homem, e a chama, a estrela estão no mesmo grupo de palavras que mulher. Da mesma forma que correr e comer são verbos do mesmo grupo, assim como andar e falar também estão no mesmo grupo. É só isso. Grupos de palavras. É uma questão gramatical. Tem línguas em que há um gênero comum para homens e mulheres, mas um outro gênero que só se refere a coisas, nunca a pessoas. Assim como há línguas com outras quantidades de gêneros gramaticais, como 3, 4 e até mais que isso, que são simplesmente categorias de palavras que geram um tipo específico de concordância com outras palavras. Nas línguas com gênero gramatical, todo e qualquer substantivo tem um gênero, sem exceção. Esse é um elemento essencial da definição. Lápis é masculino, caneta é feminino. Estudante tem a mesma forma no masculino e no feminino. Pessoa é sempre feminino, mas se refere a homens e mulheres, etc. Para fazer uma analogia,
O gênero gramatical é um elemento que aloca um endereço de memória no cérebro para um parâmetro específico. Quando você diz casa, por mais distante que possa parecer um adjetivo se referindo à casa, ele será feminino. Prestem atenção nesse exemplo. Comprei uma casa por causa da minha família e dos meus amigos, que vivem perto daquele local. Além disso, estou muito feliz com a minha compra, porque o preço foi muito bom, sem contar que é muito espaçosa. Veja, espaçosa. Teve esse monte de palavras, mas quando eu digo espaçosa, vai concordar com casa, lá do começo. E a gente faz essa concordância de forma automática. Comprei uma casa, fala várias coisas no final e é muito espaçosa, conectado com a casa. No momento que o falante de uma língua com gênero gramatical usa um substantivo, um espaço na memória é alocado para o parâmetro gênero. Um falante de inglês que está aprendendo português, normalmente, ao chegar ao final dessa cadeia de palavras, tem grande chance de errar o gênero do adjetivo e dizer espaçoso. Por quê? Porque o gênero gramatical de casa não é semântico, não tem a ver com homem ou mulher. Um falante de inglês, sem muita prática na nossa língua, poderia alocar um espaço na memória para saber se está falando de um homem ou de uma mulher, mas não um outro espaço na memória para registrar o gênero gramatical de uma palavra que nem sequer é homem ou mulher. E um falante de uma língua que tem gêneros gramaticais, quando está aprendendo uma língua estrangeira que também tem gêneros, pode, no seu aprendizado, alocar na memória o gênero errado, seguindo o gênero da sua língua materna em vez da língua estudada. Por exemplo, um falante de português que estuda árabe ou hebraico, ao usar a palavra bait, que significa casa, pode terminar usando um adjetivo feminino para descrever a casa, em vez do masculino, porque a pessoa ainda está pensando na sua língua materna, aí termina alocando o parâmetro da língua materna e usando o adjetivo errado. Esse parâmetro não é a mesma coisa que o gênero de pessoas, porque é um parâmetro gramatical, uma classe de palavras. Um exemplo com um verbo seria o seguinte. Em francês, a gente tem os verbos danser e protéger. Então, um falante de francês que está aprendendo português poderia pensar, se danser é dançar, então protéger deve ser proteger. E ele vai falar português e vai dizer o verbo proteger em vez de proteger. O que aconteceu aí? Ele simplesmente colocou o verbo no grupo errado. Em vez dos verbos em e, ele terminou fazendo uma analogia que fez com que ele cometesse o erro de colocar no grupo errado. Então, é mais ou menos isso. Quando você erra o gênero de uma palavra, você errou o grupo ao qual a palavra pertence. Então, falando da estrutura da língua, não é que o inglês só tenha gênero em algumas palavras. É que o inglês não tem gênero em nenhuma. É algo ausente no idioma. Para você ter uma ideia ainda melhor, eu vou introduzir agora um parâmetro novo, que não existe em português, o caso gramatical. Da mesma forma que o inglês não tem gênero, o português não tem caso. Então, vamos dar uma olhada nisso. O caso se apresenta na flexão das palavras, assim como o gênero, só que ele marca a função sintática. O caso nos diz se a palavra é sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc. Vamos usar o latim como exemplo. Se for sujeito, você diz amicus. Se for objeto indireto, amico. Se for objeto direto, amicum. E assim vai. Petrus est bonus amicus. Pedro é um bom amigo. Habeo bonum amicum nomine Petrum. Tenho um bom amigo de nome Pedro. Ou seja, quando Pedro é sujeito, ele é Petrus. E falamos dele como um bonus amicus. Temos concordância de caso gramatical. No momento em que o amigo passa a ser o objeto direto, passamos a ter bonum amicum, cujo nome aparece como Petrum. Essa concordância ocorre pois há um parâmetro no latim que fica alocado para o caso, não só para o gênero. Sendo assim, uma frase como conheço uma menina que sempre passa correndo com os amigos, Laura, fica em latim assim, novi puellam, quae semper transit currens amicis, Lauram. Menina é puella, mas aparece como puellam quando é objeto direto. O mesmo acontece com Laura, Lauram. Uma vez que puellam é complemento direto,
pois eu conheço a menina, isso deixa o parâmetro do caso acusativo alocado na memória. Por isso, quando o nome da menina aparece lá no final, temos Lauram, com esse M no final, concordando com puellam. Isso é muito difícil para um falante de português fazer, porque quando a gente chegar no final, a gente vai querer dizer só Laura mesmo. Até os meus alunos que acertam o puellam no começo da frase costumam errar o lauram no final, porque isso requer muito tempo de prática. Eles até acertam que é objeto direto, puellam, lá no começo, porque eles percebem, eu conheço a menina. Mas aí depois eles vão falando a frase, quando chegam no final, aí já não lembram mais que era objeto direto, aí quando vão dizer o nome da menina, dizem só Laura. Só que quando a gente fala português, lembra do exemplo que eu dei antes? Que você diz, comprei uma casa, aí fala um monte de coisas, aí no final você diz, e é espaçosa. Você acerta. Por quê? Porque em português a gente aloca esse espaço na memória para o gênero gramatical de casa. Pois bem, em latim você faz a mesma coisa não só para o gênero, mas também para o caso gramatical. Aí você fala várias coisas e no final você coloca o caso gramatical correto. Então, basicamente, isso requer tanta prática, porque o seu cérebro tem que segurar na memória e ainda tem que recuperar depois um parâmetro com o qual ele não costuma trabalhar. Esse parâmetro dos casos gramaticais se aplica de forma generalizada aos substantivos da língua latina. E o português? Tem casos gramaticais? Não, mas temos vestígios disso nos pronomes, como eu, sujeito, e me, objeto. Eu vejo Maria. Maria me vê. Então, quando eu faço a ação, a palavra que se refere a mim é eu. Mas quando eu sofro a ação, a palavra que se refere a mim é me. Eu vejo Maria, Maria me vê. O latim faz isso na flexão dos seus pronomes, substantivos, adjetivos, demonstrativos, etc. Sendo assim, apesar de o português ter algumas palavras usadas em situações específicas que acabam dando uma ideia da função sintática, a língua portuguesa não é um idioma de casos gramaticais. Igualmente, o inglês tem pronomes como he, she, it, mas isso é só um vestígio distante. A língua em si não tem gênero gramatical. Sem entender o que é realmente o gênero gramatical, como um grupo de palavras, o conceito pode ficar confuso. O fato de duas coisas diferentes serem chamadas de gênero confunde mesmo. Em línguas com gênero gramatical, o gênero está presente até mesmo quando não há marcação de gênero semântico, como em a pessoa, a criança, o ser humano, etc. Sendo que um ser humano é uma pessoa, ou seja, um ser humano masculino é uma pessoa, que é feminino. Assim como uma estrela feminino é um astro. A estrela é um astro. Ou seja, uma coisa que é masculina é feminina ao mesmo tempo e vice-versa. Isso acontece porque o gênero gramatical é isso, um parâmetro gramatical presente nas palavras, o qual não existe em inglês. Eu estou mencionando isso, de que não existe em inglês, porque eu tenho um amigo que comentou sobre isso. O inglês tem gênero sim, porque a gente tem palavras como husband e wife, boy, girl e coisas assim. Então, ele não entendia o que é gênero quando a gente fala de idiomas. Quando a gente se refere a idiomas e fala de gênero, de coisas como gênero, número, grau, não sei o que lá, a palavra gênero nos idiomas tem um sentido específico. Então, ele não entendia o que era gênero quando a gente fala de língua. Então, por isso que eu estou repetindo isso, que não existe em inglês. Mas não só não existe em inglês, não existe em muitas línguas do mundo. Tá? Não ter gênero gramatical é uma coisa bem comum. Mas ter gênero também é uma coisa bem comum. Muitas línguas do mundo têm gêneros. Bem, é simplesmente um parâmetro da gramática. Acho que vocês já entenderam. E a propósito, assim como em muitos outros assuntos existem mentiras que circulam na internet, há pessoas que pensam que os gêneros gramaticais presentes nos substantivos das línguas determinam a forma como as pessoas percebem as coisas nomeadas por esses substantivos. Tem até um suposto estudo sobre isso, mas quando eu fui dar uma olhada, o estudo tem problemas sérios e, na verdade, ele nunca foi publicado realmente. Acontece que outros estudiosos tentaram replicar essas afirmações sobre o gênero gramatical determinando a percepção acerca das coisas, mas se percebeu que não era bem assim. O gênero gramatical pode ter alguma influência em um ou outro pensamento, mas é muito menor do
do que alguém poderia imaginar, além de estar longe de determinar a forma de pensar de alguém. Mas acho que já falamos o suficiente sobre gêneros gramaticais hoje. Então, as explicações ficaram claras, pessoal? Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o seu gostei e se inscrevam no canal. E enviem o vídeo a outras pessoas que poderiam gostar. E não se esqueçam de usar o meu link para obter um desconto no seu aprendizado de idiomas com a Babbel. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.